Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem? Eu sou Wellington Santos, seja bem-vindo ao Liber Mídia Brasil e hoje, nesta manhã, nesse dia, mais um dia onde nós vamos aprender, estudar e entender um pouco da Palavra de Deus. Por isso mesmo eu quero te convidar para que, antes de tudo, antes de você fazer esse pedido, eu quero pedir para que você feche seus olhos e vamos orar a Deus, agradecer por esse dia, por mais uma oportunidade, mais um privilégio de estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor Jesus e entendendo da sua santa palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos nessa manhã, nesse dia, e pedimos a Deus com que o teu Espírito Santo venha nos conduzir e venha nos levar ao caminho de paz, ao caminho da tua presença, onde, ó Deus, a tua palavra possa se encaixar no nosso coração e possamos então definir de uma vez por todas, viver de acordo com os seus ensinamentos. Que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, nós estamos falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e já falamos de alguns versículos aqui, fizemos a introdução. Se você ainda não viu os outros vídeos, está aqui, talvez por meio de um convite, pelo link, eu peço para que você esteja assistindo os vídeos anteriores, tá bom? Nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos, são aulas falando a respeito do livro de 1 Tessalonicenses, então é importante com que você esteja assistindo, né, as demais aulas para entender onde nós queremos chegar. Então, você que está aqui e de alguma forma está gostando disso tudo, não se esquece, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. E se quiser também deixar o seu comentário, deixa aí com a gente, porque eu tenho a certeza absoluta que Deus vai falar muito no teu coração nesse dia. Amém, amados? Amém, meus queridos? Então compartilhe o vídeo aí para as pessoas. Olha, você que quer saber da palavra de Deus, está tendo dificuldade, né? Não consegue entender alguns livros, pô, indica aí o Liber Mídia pra galera. Se você ainda não segue a gente no Instagram, não me segue no Instagram, né? Então é @LiberMídiaBR e Wellington CS Oficial, tá bom? Eu estou em Shadowban, né? O Instagram infelizmente está limitando as minhas postagens, então isso fica muito difícil para que a gente consiga, né, alcançar demais pessoas, mas a gente sabe que isso faz parte daqueles que pregam a verdade. Se estou sendo perseguido por causa da verdade, então que venha a perseguição, não estou nem aí, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Vamos lá, gente. Então, entendendo aqui, né, nós falamos sobre alguns pontos importantes, até o versículo 2, que é a introdução de 1 Tessalonicenses. Então eu vou recapitular aqui porque o vídeo ficou ruim, o OBS começou a dar uma falha aqui e eu tive que fazer uma série de situações para poder resolver o problema, não consegui, enfim. Então eu vou recapitular para vocês a respeito do que nós estudamos até aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 1, tá? Então falamos do versículo 1 e 2, vou falar aqui um pouco mais rápido, né? Que falamos sobre os remetentes da carta, né? A importância daqueles que escreveram essa carta, Paulo, Silvano e Timóteo. Depois também falamos, né, a respeito dos destinatários da carta, e haviam ali duas características, porque era que a igreja, os destinatários, perdão, era a igreja, né? E a igreja é o povo, a igreja do povo. E depois também falamos de que ela era também uma igreja estabelecida em Deus, a sua base estava em Deus. E depois falamos sobre as bênçãos da carta, né? O apóstolo Paulo declarando ali a graça de Deus que trazia a paz, trazia a esperança para aquela igreja que ali estava. E começamos a falar então, a entrar no versículo 3 ao 5, que é o ponto em que nós vamos começar aqui. Falamos ontem, mas eu quero falar hoje também de novo, porque a gente ficou meio que na metade, então eu não quero deixar essa aula pela metade, eu quero que você a veja como um todo, tá bom? Então vamos ver 3 pontos fundamentais do texto. Qual o texto? Versículo 3 ao 5, que diz assim, ó: lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então temos aqui o versículo 3 ao versículo 5. Então, vamos ver 3 pontos fundamentais nesse texto, tá?
Primeiro deles, que é um testemunho formidável. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé, tinha as marcas da maturidade cristã. Ela possuía 3 virtudes cardeais da vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança, tá bom? Então anote aí, ela tinha a fé, o amor e a esperança. Então, quanto ao passado, estava firmada na verdade, pois tinha colocado a sua fé em Deus e agora estava trabalhando para Deus, tá bom? Quanto ao presente, estava envolvida no amor a Deus e ao próximo. Quanto ao futuro, estava sendo alimentada pela expectativa da segunda vinda de Cristo. Howard Marshall define essas 3 virtudes assim, presta atenção. A fé é a aceitação da mensagem do Evangelho, a confiança em Deus e Jesus e a dedicação obediente. O amor é a afeição que é expressa no cuidado altruísta de alguém. O tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós. Romanos capítulo 5, no versículo 8. Os cristãos devem demonstrá-los uns aos outros e para todos os homens. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 12. E sua atitude diante de Deus deve ser a mesma qualidade, expressando-se em completa devoção a Ele. A esperança é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações, os sofrimentos, até chegar à bem-aventurança futura na sua presença. Então esse aqui é um texto de Howard Marshall, trazendo para a gente uma ideia sobre essa questão da fé, o amor e a esperança. Então vamos lá, vamos agora analisar essas 3 virtudes. O que a fé produz? O que a fé deve produzir na igreja? A fé produz obras. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Matthew Henry diz que onde quer... meu inglês é meio horrível mesmo, tá, gente? De nome é complicado, tá bom? Mas vamos lá. Ele diz, onde quer que exista uma fé verdadeira, encontraremos obra, pois a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14. Você deve conhecer muito bem isso, tá? E eu vou explicar sobre essa questão aí, porque é muito importante pra gente. Salvação conduz ao serviço. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para ele. A palavra traduzida por operosidade é ergon, trabalho ativo ou todo o trabalho cristão governado e energizado pela fé. William Hendrickson diz que cuidar dos doentes, consolar os que estão à morte, instruir os incultos, tudo isso é muito mais ocorre à lembrança. Contudo, considerando os versículos 6 e 10 desse capítulo que nós estamos lendo de 1 Tessalonicenses, tá? Parece que o apóstolo se refere, sobretudo, à obra de propagar o evangelho e de fazer isso até mesmo em meio à terrível perseguição. Isso sim foi uma obra resultante da fé. Então vamos lá, vamos entender. A fé, ela requer obras, né? A fé produz obras. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Lá no livro de Tiago a gente entende isso, porque não tem como você declarar a fé em Deus e não ter boas obras. O que é ter boas obras? Já que a gente está falando do apóstolo Paulo, trazendo essa ideia de propagar o evangelho, é o bom testemunho que nós devemos dar. Seja a nossa conduta dentro de casa, no trabalho, na universidade ou onde quer que nós estejamos inseridos, nós devemos produzir frutos espirituais, frutos do Espírito, como está lá no livro de Gálatas. Então, a fé, ela precisa produzir esse tipo de situação. Então, é amar as pessoas, cuidar das pessoas. A verdadeira religião, né, no caso aqui, é cuidar das viúvas e dos órfãos no período de angústia. Então, quando você entra nessa seara, quando você começa a entender que o trabalho da igreja, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas mostra suas obras, mostra quem você é. Será que no teu trabalho, né, ali onde você está inserido, as pessoas conseguem reconhecer que você é um cristão, que você é uma cristã? Olha, eu não estou falando aqui de cristãos dessa modinha, né? Um cristão que quer falar aquilo que todo mundo quer ouvir, mas a pessoa que tem caráter, que vive a verdade, que vive a palavra. Entende o que eu estou falando? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui que é importante que tenhamos
A comprovação da nossa fé por meio da obra, por meio daquilo que praticamos, daquilo que vivemos. Obviamente, não é a obra que vai te fazer ser salvo, é a tua fé, né? Quem crê e for batizado será salvo. Mas nós precisamos demonstrar a fé que nós temos por meio das obras, por meio da nossa vida, da nossa conduta diária, tá certo? Não adianta, a pessoa vai falar assim, eu contratei, né, igual aquela pessoa, eu contratei fulano porque era crente e essa pessoa só me deu dor de cabeça, faltava trabalho, inventava desculpa, dizia que a avó morreu, né, mentia dentro do trabalho, criava grupo de WhatsApp para falar mal do patrão. Então, esse tipo de obra não comprova que a tua fé está ligada a Cristo, porque Cristo, ele vive a verdade, ele não faria isso. Tá certo, gente? Eu quero que você entenda, porque uma igreja verdadeira que tem fé em Deus, ela produz obras. Obras que vão demonstrar aos demais que Cristo é quem reina sobre essa igreja. Amém? Tá comigo aí? Sim ou não? Então, se você tá comigo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir esse vídeo e compartilhar para quantas pessoas você puder, tá certo? Então, vamos para a segunda parte aqui. Então nós vimos que a fé produz obra e agora o amor produz um serviço intenso. A palavra usada por Paulo para abnegação é kropos, trabalho exaustivo, labor. A palavra denota o trabalho árduo e cansativo que envolve suor e fadiga. Enfatiza o cansaço que decorre da utilização de todas as energias de uma pessoa. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo por aquilo que fazemos para Ele. Nós demonstramos amor ao próximo, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Então vamos lá. Então eu entendi que a fé produz obras e o amor produz o serviço intenso. Eu faço isso por amor. O amor, ele não é um sentimento, tá? Se você acha que o amor é um sentimento, esquece, não tem nada a ver com sentimento. O amor é uma decisão, é uma escolha. Eu decido caminhar com você ainda que, né, mais ou menos isso o amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus mandou seu Filho para quem? Ele mandou para os santos, ele mandou para os anjos? Não, ele mandou para todos nós, homens, mulheres, pecadores, né, que somos carentes da glória de Deus, e para isso ele enviou o seu Filho, para que pudéssemos crer nele. Mas Jesus, ele vem, ele demonstra a sua fé por meio das obras do Pai, e o amor que ele tinha produzia um serviço intenso. Lembra, meus amados, nós devemos copiar a Cristo, nós devemos ser semelhantes a Jesus, e o apóstolo Paulo, ele está demonstrando isso para a gente, né, na realidade, como a igreja ela deve ser e deve agir. Então, a fé, ela produz obras e o amor produz um serviço intenso, uma intensidade. É alguém que vai trabalhar, que vai fazer de tudo para alcançar, para amar as pessoas, vai perdoar. É um trabalho cansativo, exaustivo. Não é fácil você perdoar, não é fácil você suportar as pessoas em amor. Mas é isso que a igreja precisa aprender a viver. Amém? Eu quero lembrar a vocês que a igreja não são paredes, a igreja somos nós. Somos as pessoas, aqueles que aceitaram a Cristo. Nós somos a igreja e nós precisamos demonstrar o amor de Deus por meio da fé. Nós devemos mostrar a fé por meio das obras, né? Nós devemos demonstrar o amor de Deus por meio de um serviço intenso, amando as pessoas. E a última coisa aqui é que a esperança produz uma paciência triunfante. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Sua esperança não era vaga, mas era uma esperança firme. A palavra que Paulo usou para firmeza é uma das mais ricas na língua grega, upomone. Essa é a palavra, upomone. H-U-P-O-M-O-N-E, tá bom? Que significa paciência triunfadora. Fritz Heinicke diz que o upomone é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. É o espírito que suporta as coisas porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Tá certo? Então, a esperança. Por que fala da esperança? Porque aquela igreja, ela não estava vivendo dias de glória. Ela estava sendo perseguida. Muitos daqueles cristãos eram perseguidos, eram açoitados, eram mortos.
E ainda assim, é o que nós vimos aqui, era uma igreja que estava com os pés na terra, mas o olhar estava no céu. Eles estavam observando o que poderia acontecer. Jesus iria voltar. O seu Salvador iria resgatá-los, tirar do período de aflição. Mas ainda que Jesus não tivesse vindo naquela época, né? Ele não veio, mas ele vai vir. Nós estamos aqui vivendo um período que a gente acredita, né? Muitos de nós acreditamos que é agora, né? Acreditamos que é a nossa geração. Eu creio que é a minha geração, mas eu não sei a hora, não sei o tempo, e nem quero ser doido e irresponsável para dizer para vocês quando é o dia que Jesus vai voltar. Mas aquela igreja, ela aguardava com paciência o sofrimento, ela tinha esperança, ainda que no meio do sofrimento, porque ela sabia que o Redentor iria vir para resgatá-lo. O Redentor iria dar a eles o refrigério. Então, uma igreja que produz obras por meio da fé, uma igreja que trabalha intensamente por causa do amor, é uma igreja que também sofre a perseguição, mas tem esperança naquele que um dia virá. Amém? Beleza, gente? Vocês entenderam, sim ou não? Então vamos lá, vamos para outra parte aqui do texto, né, que é o versículo 4. Então, nós temos agora a segunda parte, que é uma fé, uma prova irrefutável. A igreja de Tessalônica era a amada e a eleita de Deus. Pelo seu testemunho, ela dava provas de sua eleição, né, da decisão de Deus em escolher aquele povo. A eleição precisa ser confirmada. Por conseguinte, é possível saber se estamos incluídos nesse propósito e decreto eterno daqueles que são chamados por Deus. Nenhum crente deveria ter a garantia de seu chamado sem evidenciar uma nova vida em Cristo. Então, o chamado de Deus, ele não é um estímulo para que a gente viva no comodismo, mas é uma razão imperativa para vivermos uma vida em santidade. Amém? Eu sou chamado por Deus, eu sou eleito de Deus. Mas e aí? Esse chamado de Deus, ele não é para você viver sentado no sofá. Não é para você viver como se nada tivesse acontecendo. Muito pelo contrário, nós vimos aqui, é uma fé que produz obras, é o amor que produz o trabalho intenso e é uma esperança que gera aí uma expectativa naquilo que está por vir, na chamada de Deus. Então, esse chamado, ele não pode de estimular, mas eu sou chamado por Deus, então eu vou ficar aguardando aqui Deus fazer as coisas na minha vida. Não é assim não é assim como diz a minha avó, não é assim que a banda toca, tá bom? Então nós somos chamados por Deus para vivermos uma vida em santidade. Efésios capítulo 1, no versículo 4, diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então ele nos escolheu, tá bom? Ele nos chamou para o seu propósito. Então também somos chamados por Deus para vivermos uma vida em obediência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E também somos chamados, somos eleitos por Deus por meio da fé, ou para a fé. Atos capítulo 13, versículo 48, que diz assim, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Somos chamados, somos eleitos por Deus pela fé na verdade e santificação do Espírito. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém? Então, esse chamado de Deus é uma verdade revelada nas Escrituras. 7 vezes em João 17, Jesus refere-se aos cristãos como aqueles que o Pai lhes deu, tá bom? Então vamos lá. João 17, 2 diz assim, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Aí João 17, versículo 6, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Olha que interessante. João 17, 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E agora também, no versículo
João 17, versículo 11 e 12. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17, versículo 11 e 12. E por fim, João 17, 24, que diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Então Paulo declara a sua certeza de que os tessalonicenses haviam sido chamados por Deus. Amém? No versículo 4, como nós já lemos aqui. Então o chamado de Deus, né, essa vocação que Deus nos dá é um ato livre da escolha divina, por meio da qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, nos escolheu em Cristo para a salvação. Esse chamado, ele desemboca numa vida santa. Ela não é uma desculpa para o pecado, mas um estímulo para vivermos uma vida em obediência a Deus. Então, esse chamado, essa eleição, ela deve ser evidenciada com humildade e não manifestada com arrogância. William Hendrickson, ele sintetiza essa gloriosa verdade em vários tópicos. Então, esse chamado é desde a eternidade, e aí a referência que eu quero trazer a vocês está lá em Efésios capítulo 4. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só um minuto. Eu não copiei aqui, mas nós vamos pegar. Amém? Então, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então, ele nos chamou para vivermos desde a eternidade. Ele nos chamou desde a eternidade. Ele nos chamou, e esse chamado se torna evidente em nossas vidas, no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus, vamos lá, rapidinho, não vou perder não. Que diz assim, irmãos, sabemos que Deus nos ama e os escolheu para serem dele. E esse chamado é soberana e incondicional. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, olha, presta atenção. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo, Jesus, antes da criação do mundo. Amém, amados? Show de bola? Glória a Deus. E essa eleição, esse chamado é em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ou seja, Deus nos chamou, Deus nos selecionou, Deus nos escolheu para sermos santos, para buscarmos uma vida em santidade. Nesse momento acabou a luz aqui, mas vamos lá. Vai continuar gravando ainda assim, tá bom, gente? Olha que legal aqui, ó. Agora eu tô gravando aqui para vocês. E voltou a energia. Então vamos lá. Vocês entenderam? Conseguiram compreender? Se vocês puderem aí, desliguem as coisas do fio lá, tá? Por favor. Sabe que sempre vai queimar, né? Então, já disseram que aqui no Recreio é normal a luz ficar piscando. Então já tá piscando aqui, pode ser que ela falte, mas de qualquer forma estamos aqui. Então vamos lá, gente. Esse chamado é para uma vida santa e irrepreensível, como nós já vimos aqui. Esse chamado é mediante a fé na verdade e santificação do Espírito. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, perdão, versículo 13. Presta atenção no que diz aqui. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado
a ele, né? Então esse chamado também é imutável e eficaz. Romanos capítulo 8, eu não sei porque que eu não anotei aqui, mas Romanos capítulo 8, no versículo 30, diz assim, olha: assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a glória com eles. É um chamado imutável e eficaz. E por fim, é um chamado que tem como fim principal a glória de Deus. Então vamos voltar lá para Efésios, capítulo 1, no versículo 4 ao 6, que diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Amém, amados? Então entendemos aqui esses 7 pilares que o William Hendrickson ele nos ensina e nos traz, e que a gente precisa deixar anotado aí. Você precisa anotar. Se você não conseguiu anotar, depois volta essa aula aí, pega, porque é importante, tá bom? Muito importante você pegar isso daí. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Então nós já vimos que, deixa eu pegar aqui, que 3 pontos fundamentais do versículo 3 ao 5. O primeiro deles que foi um testemunho formidável, tá anotando aí. O segundo, uma prova irrefutável, versículo 4. E agora nós vamos pegar um impacto inegável que está lá no versículo 5. O apóstolo Paulo denomina o evangelho de Cristo como seu evangelho. E isso pela sua identificação e compromisso com ele, com a palavra de Deus. Esse evangelho chegou à igreja em Tessalônica de 3 formas gloriosas. Olha aí, mais uma vez, nós estamos pegando... Gente, é muito gostoso estudar a palavra, né? Olha que nós estamos no versículo 5. Tá? Nós estamos no versículo 5. Do capítulo 1 e já temos aqui quase que 1 hora e meia de lives falando sobre Tessalonicenses. Então fica comigo, não se esquece, tá? Por favor, se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comente aqui embaixo. E a luz faltou mais uma vez. Vamos trabalhando aqui no escuro. Gente, o que está acontecendo? Né? Vamos lá, vamos continuar com o trabalho aqui que vocês estão me vendo, né? Deixa eu botar a lâmpada aqui para mim. E a luz vai e volta, a luz vai e volta. Mas o interessante é isso, né? Temos aqui a palavra. Então, você está conseguindo me acompanhar aí? Então fica comigo, porque vamos continuar ensinando a palavra. Então, esse evangelho chegou à igreja de Tessalônica de 3 formas gloriosas. Primeiro, em palavras. O apóstolo, ele usou métodos inteligentes de abordagem para apresentar Jesus por meio das Escrituras. Ele arrasou, expôs, demonstrou e anunciou. É aquilo que nós vimos em Atos capítulo 17, no versículo 2 e 3. Então, recomendo você assistir as primeiras aulas, tá? As primeiras aulas que eu estava falando de maneira específica, Atos capítulo 17, que era a introdução de 1 Tessalonicenses. Então, todos esses métodos foram endereçados ao entendimento dos tessalonicenses. Porém, Paulo não dependeu de sua própria habilidade, eloquência e sabedoria. A pregação dele não foi meramente uma declamação, uma retórica vazia e sem coração. A pregação de Paulo não era um simples discurso. Então, a forma gloriosa que a igreja de Tessalônica recebeu a mensagem foi por meio dessa palavra, da palavra gloriosa, da palavra que transforma, da palavra que refrigera, da palavra que traz arrependimento, da palavra que traz o poder de Deus. E ela não foi feita por meios, né? Como eu já falei aqui também, de uma forma inteligente, de uma forma mais tolhida da palavra, mas ela veio como a palavra de Deus é. Ela veio como uma espada para cortar, para trazer transformação, arrependimento. Então, uma igreja que ela é saudável é uma igreja que prega a palavra de Deus da maneira correta. Ela não precisa, eu já falei aqui, a Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia não precisa de uma nova versão, não. A Bíblia é a palavra
escrita, é a palavra que nos guia, é a palavra que é o norte, é a bússola para todo cristão. Então, se você não consegue estudar, se você não lê a palavra de Deus, se você não consegue ter um momento com a palavra, por isso que eu estou aqui. A Libermídia existe para isso, para trazer essa grande reforma na vida das pessoas, essa grande transformação na vida das pessoas por meio da palavra de Deus. Amém, amados? Tá muito interessante, que tem 2 celulares aqui me iluminando bem. Se quiser, você pode trazer, pode pedir para trazer aquela luminária que eu coloco aqui, que ela ilumina também. Para você não ficar com a mão cansada. Bom, vamos lá, gente. Para a segunda parte aqui, tá? De 3 formas gloriosas que a palavra chegou, que o evangelho chegou a Tessalônica, que é essa cidade. Ela chegou por meio em palavras e também em poder no Espírito Santo. A palavra utilizada por Paulo para poder é dinamis, tá? E é usada geralmente para denotar a energia divina. Pregar em poder, portanto, significa pregar na força e energia do próprio Deus. O evangelho não se resume em meras palavras. Palavras humanas seriam inúteis se a mensagem não fosse dada em poder. O evangelho é o poder de Deus que trabalha no coração do homem. Havia dinamis, né, espiritual na mensagem, explosivo o suficiente para demolir os ídolos, demolir o pecado, demolir uma vida distante de Deus, uma vida onde as pessoas se entregavam à imoralidade. Essa palavra é o poder de Deus que traz transformação. Se você está em um lugar, se você ouve palavras que são só palavras, elas não trazem o poder, ela tem ali muito do conteúdo do homem. Vocês lembram do exemplo que eu dei lá nas aulas passadas a respeito do suco, né? Eu falei que você espreme o suco de limão ali no espremedor, ele natural, ele é azedo, ele é ardido, mas ele ali contém todos os nutrientes da fruta. Apesar que muitas pessoas dizem, mas se você espremer o limão, ele não vai estar ali com suco, porque os gomos têm a vitamina tal. Esquece isso. Você espremeu o suco, tá ali todos os nutrientes necessários. Mas você tem 300 pessoas dentro de casa e você precisa passar isso para as demais pessoas. Você vai diluir em água. E tem muitos lugares que passa de refresco e aí compra o tangue de limão, que já nem é mais suco, mas você precisa colocar aqui dali e enche de açúcar e já não é mais o suco de limão, tá? Então, esse é o evangelho diluído não é o evangelho, são palavras de homens, criadas por homens para alcançar o coração das pessoas, para ter mais seguidores, para ter mais likes, e não é isso que eu estou fazendo aqui, amém? Então, contra todas essas narrativas, existe a Libermídia Brasil, trazendo a palavra de Deus ao teu coração, porque ela é o poder de Deus que vai se manifestar na tua vida. Amém? William Hendrickson diz que a dinamite do espírito é diferente da dinamite física, pois onde esta se limita a operações destrutivas, naquela é também construtiva. Ou seja, a palavra de Deus, da mesma forma que ela explode, ela destrói todas as crenças e valores do pecado, ela também constrói. É diferente de uma bomba normal, né? De uma bomba natural que explode e destrói tudo. Essa, que é a palavra de Deus, ela explode e ela também traz algo que constrói. Paulo estava convencido de que nenhum método era por si suficiente para alcançar os corações. Ele dependia totalmente do poder do Espírito Santo em sua pregação. Amém? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada por alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo não colocava o uso da razão como algo contrário à ação do Espírito. Ele usava os melhores métodos e se esmerava na pregação da mensagem, mas confiava totalmente no poder do Espírito para aplicar a mensagem. Martin Lloyd Jones chega a dizer que se não houver poder, também não haverá pregação. A verdadeira pregação, afinal de contas, consiste na atuação de Deus. A pregação é lógica, pegando fogo, é teologia em chamas. Pregação é teologia que extravasa de um homem que está em chamas. Paulo pregava aos ouvidos e aos olhos, ele falava e demonstrava, ele tinha palavra e poder. Por essa razão, Howard Marshall chega a pensar que o poder que Paulo tem em mente seja o acompanhamento da mensagem falada por ações milagrosas que eram vistas com a confirmação divinas em palavras. Então, tudo aquilo que Paulo trazia, tudo aquilo que Paulo ensinava era um poder, era uma explosão, havia uma
transformação na vida das pessoas. Quem lembra, né, a pregação do apóstolo Pedro? Quem era Pedro? Né? Era um analfabeto, era alguém que não conhecia da palavra direito, não sabia ler, que os fariseus diziam, quem é esse aí, né? Aquele cara, né? E de repente ele lança uma palavra cheia do Espírito Santo de Deus e quase 3.000 vidas, ou 3.000 vidas, né, foram totalmente transformadas pelo poder que há na palavra. E aqui eu quero encerrar trazendo a última coisa. Nós já falamos, né, que a mensagem chegou à igreja em Tessalônica por meio da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E agora, a última, em plena convicção. Paulo tinha plena convicção do poder da mensagem que anunciava. William Hendrickson, mais uma vez está falando dele aqui, diz que a convicção é um efeito imediato da presença e do poder do Espírito nos corações daqueles que são embaixadores de Cristo. A referência aqui é a plena convicção dos missionários à medida que pregava a palavra. Martin Lloyd Jones corrobora que Paulo sabia que algo estava acontecendo e tinha consciência disso. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem saber o que está acontecendo. Esse príncipe do púlpito evangélico ainda escreve. Olha só, presta atenção nisso para a gente encerrar essa live de hoje. Esse enchimento do Espírito Santo propicia clareza de pensamento, clareza e felicidade de expressão, um profundo senso de autoridade e confiança na pregação, além da certeza de um poder vindo do exterior, que se manifesta ardentemente por todo o nosso ser com um senso indescritível de alegria, tornamo-nos homens possessos, dominados, controlados. Nada provém do nosso próprio esforço. Somos um mero instrumento, um canal, um veículo. O Espírito nos usa e contemplamos tudo com grande júbilo e admiração. Nada existe que ao menos possa começar a comparar-se a isso. Então nós temos a convicção daquilo que pregamos, que é a verdade de Deus escrita e revelada a todos aqueles que carecem e que precisam de uma verdadeira transformação. A palavra, o evangelho chega a Tessalônica por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo, que é o poder de Deus, e agora, em plena convicção, eu prego aquilo que eu acredito, eu prego aquilo que creio. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar a sua família, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua visão, a sua crença, os seus valores, basta acreditar, basta crer. Eu creio nisso, eu levo isso a sério. E aqui está uma verdadeira aprendizado da mensagem do apóstolo Paulo. Ele não só pregava a palavra, ele não só via o poder de Deus agindo por meio dele, mas ele tinha convicção daquilo que ele ensinava. Amém? Você gostou, gente? Gostou dessa nossa primeira, dessa nossa aula de hoje? Totalmente diferente, né? Estamos aqui sem luz, tudo apagado, mas pregando a palavra de Deus, e isso é muito importante. É por isso que agora eu peço para você: se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais e mais pessoas. Amém, amados? Amanhã nós retornaremos falando sobre a outra parte do capítulo, do versículo 6 e 7 de 1 Tessalonicenses. Então, conto com a tua presença. Vamos lá, vamos estar junto aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!